Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aleluia. Todos acharam? Diz assim, minha Bíblia é NVI. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traiçoeiros, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Versículo 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, vamos trocar aí, quanto a mim, repete comigo, quanto a mim. Porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Fidelidade à palavra. Eu amei esse tema, porque amo a palavra de Deus. Ela é mais importante do que o ar que eu respiro. Um dia sem ler a Bíblia é um dia perdido. E o apóstolo Paulo, ele está dando aqui uma imagem do fim dos tempos. O fim dos tempos começou quando Jesus foi embora. Quando ele ressuscitou e foi embora, voltou para o céu. E deixou aqui conosco o Espírito Santo. Há mais de 2000 anos que nós estamos no fim dos tempos. Mas hoje, em 2016, o final está cada vez mais próximo. E o versículo 1, ele diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Primeira coisa, tempos difíceis se aproximam. Não seja ingênuo, em outra tradução, e não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. Saiba disso. Quer dizer, tenha sempre isso em mente. Tempos difíceis. Difíceis é a mesma palavra que o Mateus usa quando ele se refere aos 2 endemoniados e diz que eles estavam, é a palavra chalepos. Os endemoniados estavam muito chalepos, eles estavam muito violentos. Então Paulo está dizendo, virão tempos de muita violência, tempos perigosos. E nós estamos vendo hoje que em 2016, os tempos estão mais violentos e mais perigosos do que 10 anos atrás, do que 20 anos atrás, do que 30 anos atrás, do que 200 anos atrás. Hoje, em algumas nações, não teve Réveillon por causa da violência, por causa de um Estado Islâmico, por causa de gente que quer matar de graça. Porque há uma violência espalhada pelo mundo. São Paulo, nós já vivemos dias terríveis de violência. Eu lembro de uma vez, há alguns anos atrás, PCC, e aí não podia ninguém sair na rua, e eu senti pela primeira vez na minha vida o medo na rua.
coisa horrível foi aquele fim de semana, um dia das mães. Muitos que estão aqui devem lembrar desse dia. Paulo está dizendo, tempos violentos e perigosos. E aí ele começa a dizer, o tipo de pessoas que viveriam nesse tempo. Então, segunda coisa, pessoas difíceis se aproximam. Estamos chegando a um tempo em que as pessoas vão ficar cada vez mais difíceis. Na tradução mensagem, ele diz assim, não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. As pessoas se tornarão complicadas, e complicadas demais, difíceis demais. Por isso os tempos serão difíceis, porque as pessoas são difíceis, então os tempos se tornam difíceis. Desobedientes aos pais. Como um filho pode falar com seus pais, como se eles fossem um menino da rua, um moleque? Quantas meninas, a mãe fala, meia-noite em casa, você não manda na minha vida. Desobediente aos pais. Você que é solteiro, o que a palavra de Deus diz? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Isso é a palavra de Deus, vale para todos nós. Ingratos, gente que não reconhece, não tem senso nenhum de valor. Aquela pessoa que te incentivou, que pagou a sua faculdade, que te ajudou naquele momento triste, te ajudou na sua casa, fez aquela situação que era tão difícil se tornar fácil. Aquela pessoa ajudou, mas não tem um agradecimento, não tem um reconhecimento, são ingratos, irreverentes, pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus. São aqueles que vivem na secularidade, sem qualquer ligação com as coisas de Deus. E essas pessoas, elas não têm qualquer desejo pelas coisas de Deus. Eu li uma estatística, 80% das pessoas jamais entrarão numa igreja. Porque são irreverentes. Elas não querem Deus, elas não têm desejo por Deus, elas não querem Deus na sua vida. Nos últimos tempos teremos pessoas sem amor pela família. Aquelas afeições mais básicas. Amor aos pais, amor ao marido, amor à esposa, amor aos filhos. Abraçar, beijar, dizer te amo. Família, gente que vive em casa, que convive diariamente. Não, eu digo o seguinte, irmãos, nós machucamos demais a família. Tratamos bem os de fora e os de dentro de casa tratamos mal. Isso precisa mudar. Sem amor pela família, implacáveis, literalmente sem trégua. Descreve o indivíduo que não está disposto a resolver conflitos ou se reconciliar. Eu não peço perdão. Não peço perdão, não me reconcilio. Pessoa no hospital, peça perdão, eu vou morrer, mas não peço perdão. Irreconciliáveis, caluniadores, essa palavra calúnia vem da palavra diaboloi, que significa demônios. Calúnia é você falar algo de alguém que você não tem coragem de falar na cara dela. Quando somos roubados em algum objeto, você recupera, mas quando rouba o nome, como se recupera o nome?
Depois que fez a calúnia, jogou o nome da pessoa na lama. Como se recupera esse nome? E quantos caluniadores existem? E Paulo está dizendo, essas pessoas, elas não estão somente lá fora, elas estão aqui dentro também. Sem domínio de si, o indivíduo não é capaz de controlar a língua, não é capaz de conter a si mesmo. Cruéis, pessoas ferozes, brutais, desumanas, como temos visto pessoas cruéis. Como que, eu vi outro dia na televisão, a mulher pediu a separação, ele foi na casa dela pegar o menininho, pegou a criança, subiu no prédio mais próximo e lá de cima ele se jogou com o seu filho, para que ela vivesse o resto da vida amargurada por essa situação. Isso é crueldade. Como que um pai pegou a menina e jogou pela janela do prédio? Isso é crueldade. Como que alguém pega o seu animal e espanca ele até morrer? Isso é crueldade. Como alguém pega um bebê e estupra? Isso é crueldade. Isso é perversidade. Mais amantes dos prazeres do que de Deus é aquele indivíduo que atropela o mundo inteiro em busca dos seus interesses. Aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. É a hipocrisia santa. Para Paulo, o problema não era o perdido, mas era o religioso fingido. Uma frase que eu até postei essa semana. As pessoas podem profanar deliberadamente e continuar indo à igreja. Cobiçar e continuar fazendo suas orações matinais. Blasfemar e continuar repetindo o credo apostólico. Trair e continuar louvando a Deus da boca para fora. Mas, irmãos, no meio dessas pessoas difíceis, nesse tempo difícil, a fidelidade à palavra do Senhor nos conservará. A fidelidade à palavra de Deus manterá a igreja viva, contagiante. A igreja de Jesus, ela há de fazer diferença aonde quer que estejamos. A igreja precisa perceber estes perigos e tomar um posicionamento firme em Cristo através da sua palavra. A fidelidade à palavra é que vai nos fazer permanecer firme nesses tempos tenebrosos até Cristo voltar. Versículo 13, ele diz, versículo 13, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Cuidado com o espírito de engano. Como há heresia, quanta besteira pregada nos púlpitos por aí afora. Quanta gente despreparada, falando coisa que não está escrito na palavra de Deus. Citando provérbios do mundo como se fosse palavra de Deus, porque não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, vai falar do que não sabe. Então nós vivemos dias de muito engano. Dias de impostores, feiticeiros, mágicos, trapaceiros, embusteiros. Meu Deus do céu, irmãos, eu sofro com essas coisas. Compre essa vassoura e você vai ter sua vida limpa. Meu Deus do céu. E o povo compra. Mas aqui ninguém compra, amém? Aqui ninguém dá dinheiro para sustentar essas coisas, amém? Cuidado com o espírito de engano. Estava mudando o canal da televisão e de repente eu vi lá a mulher pregando, aí ela estava assim, uma mulher chegou, agarrou na perna dela e ficou adorando a mulher. Eu falei, que é isso, meu Deus? Jesus, irmãos, é o centro da igreja. Nós estamos aqui por causa de Jesus. A igreja que Cristo não é o centro, ela não é de Deus.
Se Jesus não é o foco do louvor, não é o foco da palavra, não é o foco, essa igreja não é de Deus. E Paulo está dizendo, cuidado com o espírito de engano, porque haverá muitos impostores, muitos charlatães, pessoas que se desviaram da instrução correta e estão induzindo os outros ao erro. Como não sermos levados pelos erros, irmãos? Por tanta besteira que a gente escuta. Como não ser levado por esses ventos falsos de doutrina? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia todo dia. Josué diz lá, medita nela dia e noite. Leia todo dia. A palavra do Senhor é quem nos sustenta. Hoje eu fui fazer uma visita para uma senhora que ainda não está servindo a Deus. E eu fui falar de Jesus para ela, estava conversando, ela disse assim, eu quero ter fé, eu vejo vocês com uma fé. Eu falei, para ter fé precisa ler a Bíblia. Para ter fé precisa ouvir a Bíblia. A palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ontem visitando o nosso irmão, que teve as 2 pernas amputadas, e eu cheguei no quarto e vi aquele metade de um corpo, irmãos. Eu pensei, vou encontrar um homem desanimado. Eu disse, irmão, como é que vai? Como é que está a sua fé? E ele me respondeu com a palavra de Deus. Firme, convicto da fé. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Em tempos difíceis, a palavra de Deus, ela nos sustenta. Ela nos impulsiona, ela nos move, ela é tudo na nossa vida. E Paulo continua dizendo, esses enganadores, essa situação, ela vai de mal a pior. No original quer dizer, melhorarão no pior. Você já imaginou o pior melhorar a cada dia? É isso que Paulo está dizendo. A coisa que está ruim vai ficar pior. E no meio disso tudo, nós estamos, irmãos, como igreja de Jesus. Cristianismo, ele não é apenas uma experiência, ele é verdade. Acreditamos pela fé que a palavra de Deus é o que ela diz que ela é. E ela diz que ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Uma vez perguntaram para uma senhora, uma velhinha, você acredita mesmo que o Jonas engoliu aquele peixe? Não. Que o peixe engoliu o Jonas? E ela disse, se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu o peixe, eu acreditaria? Será que nós acreditaríamos também? Até que ponto a gente acredita na palavra de Deus? Ela é toda inspirada, irmãos. Toda. As falas de Satanás na Bíblia não são inspiradas, mas o registro dessas falas é inspirado. Para a gente saber o que foi que aconteceu no céu, quando Satanás elevou-se e disse, eu quero ser igual a Deus. E Deus diz, desce, que aqui você não tem mais lugar. Como sabemos disso? Porque está registrado na palavra de Deus. Paulo diz, se convença das antigas verdades que você aprendeu, Timóteo. Você aprendeu a palavra de Deus com a sua mãe, com a sua avó. Lá em 1 Timóteo ele diz isso. Quantas vezes você que tem criança, nessa semana, você já leu a Bíblia para o seu filho? Que história da Bíblia você contou para sua criança nessa semana? Não é para fazer isso uma vez por semana. Repete comigo todos os pais, todos os dias. Todos os dias. Os pais são os primeiros a ensinar a palavra. E a Bíblia diz, quando eles crescerem, eles não vão esquecer. E os avós? Os avós também têm papel importante. Se a avó de Timóteo ensinou, eu ainda não tenho prazer de ser avó. Mas logo serei. Estou profetizando na vida da Aline primeiro, já tem 7 anos de casada. Como é que é? Não tem neto aí para mim? 3 gatos, 2 cachorros.
Estou entendendo que eu não tenho neto. E eu quero neto para falar de Jesus, para contar historinha, para dar livros da Bíblia, para dar Bíblia de bebê, Bíblia infantil. Tem Bíblia para todas as fases, irmãos. Aí você olha a Bíblia infantil, ai, é muito cara. E compra aquele brinquedo ridículo de tecnologia avançada, para quê? Dá a Bíblia para o seu filho, é o maior presente que você pode dar para ele. Aquela hora que você senta na beira da cama e começa a contar histórias da Bíblia, seu filho jamais vai esquecer isso. E eles ainda ficam assim, se acaba a historinha, eles falam assim, conta de novo. Aí você fala, ai, estou cansado, tá, vou contar mais uma vez. Aí você conta a historinha de novo, e aí ele diz, conta de novo. A criança gosta, a criança quer. Isso é um momento único nas nossas vidas. Então, adolescentes, vamos fazer juntos, vamos ler juntos. Marido e mulher lendo Bíblia juntos. Vamos resgatar isso na nossa vida, irmãos. Se nós queremos uma igreja avivada, uma igreja que cause impacto nessa cidade, precisamos ser uma igreja que leva a sério a palavra de Deus. Nós temos shows gospel, cheio de gente. Então, tudo lá dizendo que ama a Deus, mas a escola dominical está vazia, e a reunião de oração também. Só ama a Deus no show gospel? Que gospel é esse? Se nós somos igreja de Jesus de verdade, precisamos amar a palavra de Deus. Quantas vezes Davi fala isso? Eu amo a tua lei, eu amo a tua lei. A tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma atitude na sua vida. Aí você fica, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ligar para o meu pastor, eu vou ligar para o meu líder de célula. Eu quero que Deus fale comigo. Meu irmão, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. E não abra lançando sorte. Não lance sorte, porque ela não é objeto de sorte. É a palavra de Deus. E quando você está lendo a Bíblia, Deus fala com você. É o único livro que você lê com o autor do seu lado, que é o Espírito Santo. Então a gente precisa tomar uma atitude nessa noite. Deus, eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu ensinei para a mulherzinha hoje lá. Eu disse para ela, ela falou assim, mas eu não entendo nada. Eu falei, vou ensinar para a senhora. Eu vou deixar aqui marcado, olha, Evangelho de Mateus. A senhora vai começar agora no Novo Testamento. E é assim, a palavra de Deus, ela é diferente de tudo que a senhora já leu na vida. Ela é uma palavra viva. Então, antes da senhora ler, a senhora fala, Espírito Santo, fala comigo. Deus, fala comigo. E aí você vai ler. Haverão textos que você não vai entender nada. Mas você não pare de ler. E você sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir forte. Você vai sentir uma graça na sua vida. Você vai se sentir sustentada. Sabe por quê? Porque só a Bíblia faz isso na nossa vida. Você lê, irmãos, eu leio genealogia, eu falo, meu Deus do céu, para que serve genealogia? E eu estou lendo a genealogia, os capítulos da genealogia. Você acaba de ler, você está forte. Eu digo que a genealogia é o brócolis. Nem todo mundo gosta, mas brócolis é bom demais para a saúde. Toda a Bíblia é boa. Não vem me perguntar, o que você acha melhor, o velho ou o novo? Eu acho excelente os dois. Qual livro que você mais gosta? Amo todos. Todos eles são bons. Irmãos, a Bíblia é uma revelação contínua. A revelação começa em Gênesis e ela termina em Apocalipse. Se você quer conhecer toda a revelação de Deus, você tem que começar em Gênesis e terminar. Você que é crente velho, não começa em Mateus não, você começa em Gênesis. Os novos começam em Mateus. Mas é muito feio ver que um líder ainda não leu a Bíblia inteira. E esse ano nós estamos com o propósito de ler a Bíblia toda.
Estamos usando aí o modelo que está na agenda. E nas nossas células, toda a ministração será de acordo com a leitura da Bíblia daquela semana. Eu quero ver toda a liderança lendo a Bíblia. Nós não podemos, irmãos, pregar, ensinar, aconselhar, fazer nada na obra de Deus, se nós não tivermos esse livro como prioridade na nossa vida. A leitura da Bíblia vai nos levar a orar mais. A oração vai nos levar a ler mais a palavra. E a nossa igreja vai bombar o inferno. Vai bombar. Queremos um 2016 abençoado, frutífero. Fique de pé, quero orar com você. As igrejas que pregam mensagens superficiais de autossatisfação não tem como preparar você para más notícias, para o dia mau, porque são mensagens água com açúcar. Mas a palavra de Deus, essa sim, tem um sustento para as nossas vidas. Precisamos de verdades profundas às quais nos apegar. Precisamos de fundamento sólido onde pisar. Precisamos de músculos espirituais que nos mantenham de pé em tempos difíceis. A nossa alma precisa da palavra de Deus. Feche seus olhos. Faça um acordo com o Senhor nessa noite. Diz assim: Senhor, eu vou ler a tua palavra esse ano como eu nunca li. Faça algo, irmãos, diferente. Senão 2016 vai ser igual a 2015 ou pior. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou procurar todos os dias meditar um versículo que seja. Mas eu vou meditar. E quando eu sair, vou ouvir a palavra de Deus. Eu posso colocar no carro a palavra de Deus. Quanto mais cheios da palavra, mais cheios de Deus estaremos. Amém, igreja? Estamos dispostos a um novo recomeço, a um compromisso sério com Deus, a nos revestirmos realmente de coragem para lermos essa palavra. Talvez na hora que você pegar a Bíblia vai dar dor de cabeça, o cachorro vai latir, a vizinha vai chamar, o telefone vai tocar. Mas você vai dizer: eu vou ler a Bíblia e nada vai me atrapalhar. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite pedimos perdão. Perdão, Senhor, por tanta indiferença à sua palavra, por tanta frieza, Deus. Que o Senhor mude as nossas vidas. A tua palavra não é apenas para ser lida, é para ser vivida. E viver essa palavra fará com que essa sociedade, ela se torne uma outra sociedade. Uma sociedade marcada pelo caráter de Cristo. As pessoas vão perceber, as pessoas sentirão a diferença quando o seu povo estiver cheio dessa palavra. Teremos o que pregar, teremos o que ministrar. A nossa fé vai aumentar. Obrigada por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia! Como diz a tua palavra, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que possamos fazer isso de verdade, Senhor. Que não seja por emoção, mas que usando a razão nessa noite, nós decidimos: vou esconder essa palavra, vou comer essa palavra, vou devorar essa palavra cada dia da minha vida, para não pecar contra ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te adoro, Deus. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és a nossa vida. Obrigado, Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus.